Em Mateus capítulo 5, 39, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, vire-lhe também a outra. Este ensinamento de Cristo é um dos mais desafiadores para os cristãos. O que significa dar a outra face? Será que Jesus realmente está nos pedindo para sermos passivos diante de ataques, ofensas e abusos? Como devemos aplicar essa instrução nas diversas situações da vida cotidiana? O que Jesus queria nos ensinar sobre o perdão, a graça e a nossa postura diante do mal? Nessa exposição abordaremos profundamente o contexto bíblico de Mateus 5,39 e outros versículos correlatos, explorando a doutrina da não retaliação, a natureza da paz cristã, o princípio do amor ao inimigo e como essas questões se relacionam com o cristianismo reformado. Vamos analisar cada ponto com riqueza de detalhes, apoiando-nos nas Escrituras, nos ensinamentos dos reformadores e das implicações práticas dessa ética cristã. O versículo de Mateus 5,39, onde Jesus ensina sobre dar a outra face, está inserido no que é conhecido como o Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7. Esse sermão proferido por Jesus é um dos ensinamentos mais profundos e radicalmente diferentes de tudo o que o mundo espera. Ele traz um ensino que para muitos pode parecer contracultural ou até utópico. No contexto imediato, Jesus está falando com um povo que vivia sob ocupação romana, uma nação opressora, e as pessoas eram constantemente humilhadas e maltratadas pelos soldados romanos. Para compreender o impacto das palavras de Jesus, é preciso observar que a lei mosaica que os judeus seguiam permitia certa medida de vingança em defesa da honra e da justiça. Por exemplo, em Levítico 24, versículo 19 ao 20, encontramos o princípio da taliação, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se alguém causar dano ao seu próximo como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O que ele fizer ao outro, assim se lhe fará. Esse princípio visava limitar a vingança para que não fosse desproporcional. No entanto, o que Jesus propõe vai além da mera limitação da vingança. Ele desafia os ouvintes a não retaliar de forma alguma, mas a responder ao mal com bondade. Quando Jesus nos chama para dar a outra face, ele está na verdade nos pedindo para não buscar vingança quando somos injustiçados ou ofendidos. Isso se refere não apenas ao ato físico de bater, mas à atitude de resistência ao mal de maneira geral. O cristão não deve se engajar em um ciclo de retribuição, onde a única solução para o mal é a violência ou a agressão. Em Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, o apóstolo Paulo reforça a ideia com instruções claras para os cristãos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honrosas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo nos lembra que a vingança pertence a Deus, não a nós. Quando não resistimos ao mal com o mal, mas praticamos o bem, mostramos uma natureza sobrenatural que só pode ser explicada pela graça de Deus. O cristão não é chamado a ser passivo ou submisso à injustiça de forma que legitime o mal, mas a transcender as respostas naturais e oferecer resposta radical de amor e perdão. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 23, Pedro nos oferece uma exortação profunda e o exemplo de Cristo como aquele que viveu perfeitamente
o princípio de dar a outra face. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pegadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriado, não injuriava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que Pedro descreve aqui é a atitude de Cristo diante da crueldade e da injustiça. Jesus foi atacado, humilhado, e ainda assim ele não revidou. Ele demonstrou uma submissão absoluta à vontade de Deus Pai, que estava operando sua justiça de maneira soberana. Ao dar a outra face, Jesus nos ensina que o perdão e a graça são mais poderosos do que a vingança, que o amor ao inimigo é o caminho para a verdadeira paz. Em Lucas 23, versículo 34, quando Jesus estava sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso ilustra perfeitamente o princípio de dar a outra face, não retaliar, mas buscar a reconciliação e o perdão mesmo diante da pior ofensa. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus vai além da simples ideia de dar outra face. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos vos que caluniam e perseguem. Esse mandamento não é apenas uma questão de não resistir ou não revidar. Jesus nos chama a um nível mais profundo de ação. Amar os inimigos. Isso não significa apenas evitar a vingança, mas fazer o bem a quem nos prejudica. Significa abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos perseguem. O amor cristão, então, é um amor radical, que não se limita a sentir afeição por aqueles que nos tratam bem, mas se estende àqueles que nos prejudicam. Isso é possível apenas pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Porque por nossa natureza caída, a tendência humana é retribuir o mal com o mal. No entanto, a graça de Deus nos capacita a viver de acordo com a ética do reino, que é a ética do amor incondicional. Quando Jesus ensina a dar a outra face, ele não está promovendo uma passividade inútil ou a aceitação de abusos. Pelo contrário, ele está nos ensinando uma atitude de resistência ativa contra o mal, uma resistência que não depende da violência, mas da confiança em Deus para agir em favor dos seus filhos. Dar a outra face é uma postura de esperança no julgamento divino, uma postura que crê que, em última instância, a justiça será feita por Deus. A prática de dar a outra face reflete a confiança de que Deus está no controle e que nossas respostas ao mal não mudam o nosso valor ou a nossa dignidade, porque nossa identidade está em Cristo. Mesmo sendo ofendidos, sabemos que a nossa esperança está na eternidade e não nas circunstâncias temporais. Dar a outra face é um mandamento profundo que vai contra os instintos naturais de vingança e retaliação. Jesus nos chama a não resistir ao mal com mal, mas a responder com bondade, a amar os nossos inimigos e praticar o perdão radical. Essa atitude é possível somente pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ao fazermos isso, seguimos o exemplo de Cristo, que não revidou, mas ele se entregou à vontade do Pai para nos salvar. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira radicalmente diferente do mundo, a sermos luz nos meios das trevas
e a refletir o caráter de Cristo, não apenas em palavras, mas também em ações. Que possamos viver com coragem, não revidando, mas amando, não odiando, mas orando pelos nossos inimigos, sabendo que a verdadeira vitória vem da graça de Deus e não da vingança humana. Se essa exposição te edificou, curta, comenta, compartilhe e inscreva-se no canal.